Ele perguntou se ela sabia sobre as recentes transferências bancárias feitas da conta principal da família. O Igor finalmente quebrou o silêncio. Ele disse que estava ali para buscar alguns documentos antigos que o pai havia pedido. A voz dele era firme, mas carregava uma frieza calculada. Graciele assentiu com a cabeça e disse que não sabia onde Zezé guardava papéis antigos. O filho de Zezé começou a abrir gavetas e armários com familiaridade. Ele conhecia os esconderijos secretos da casa. Graciele observava cada movimento dele com atenção redobrada. Havia algo de errado naquela situação. Igor parecia buscar mais do que simples documentos. Seus gestos eram precisos demais. A tensão na lavanderia aumentava a cada minuto que passava. Igor vasculhava gavetas com movimentos calculados e metódicos. Graciele permanecia perto do carrinho de Clara, como se a presença da bebê fosse um escudo protetor. A respiração dela ficava mais curta enquanto observava o enteado. Igor puxou uma pasta de couro marrom de dentro de um armário alto. Ele abriu o conteúdo e começou a folhear papéis com atenção concentrada. Graciele reconheceu alguns daqueles documentos. Eram contratos antigos e escrituras de propriedades. O coração dela deu um salto quando Igor separou algumas folhas específicas. O filho de Zezé ergueu os olhos e fixou o olhar em Graciele. Clara acordou e começou a choramingar. Graciele pegou a bebê no colo e a ninava com carinho. A pequena tinha os olhos claros do pai e o sorriso que derretia corações. Igor olhou para a irmãzinha e sua expressão suavizou por um instante. Mas logo a dureza voltou ao rosto. Graciele aproveitou o momento para dizer que tudo aquilo era um mal-entendido. Ela estava disposta a sentar com Zezé e os filhos dele para esclarecer qualquer dúvida. A transparência sempre foi sua bandeira. Igor disse que transparência era exatamente o que faltava naquele casamento. O clima ficou ainda mais pesado quando Igor mencionou que Luciano também estava preocupado. O irmão de Zezé tinha comentado sobre mudanças no comportamento do cantor. Luciano percebia o irmão mais distante da família estendida. As tradicionais reuniões de domingo tinham se tornado raras. Graciele sentiu lágrimas queimarem nos olhos, mas se recusou a chorar. Ela não daria a Igor a satisfação de vê-la fragilizada. A bebê em seus braços era prova viva de seu amor por Zezé. Clara representava a continuação daquela família, mesmo que alguns membros não aceitassem. Hoje você vai descobrir o que realmente aconteceu quando Igor Camargo voltou à mansão do pai e encontrou Graciele sozinha na lavanderia. O filho caçula de Zezé não aparecia na casa desde que fora demitido da função de gerente financeiro da família. O coração de Graciele acelerou. A tensão entre eles nunca tinha sido resolvida de verdade. Igor sempre deixava claro que culpava a madrasta pelas mudanças na dinâmica familiar. Ele tinha os mesmos olhos penetrantes do pai e sabia usar esse olhar para intimidar. A sensação de invasão tomava conta do peito de Graciele. A presença de Igor mudava a energia do ambiente. A lavanderia que minutos antes era um refúgio pacífico agora parecia uma arena de combate. Ele perguntou se ela sabia sobre as recentes transferências bancárias feitas da conta principal da família. Ele disse que todos na família sabiam que Graciele tinha procuração para movimentar as contas do pai. Ele disse que Vanessa havia comentado com ele sobre mudanças suspeitas nos investimentos familiares. O nome de Zilu no meio da conversa foi como um soco no estômago de Graciele. Ele disse que tinha prints de conversas reveladoras. De repente ele puxou um papel amassado que estava escondido no bolso interno. A acusação era séria e poderia manchar sua reputação de forma irreparável. O som do portão abrindo novamente cortou a tensão. Graciele e Igor olharam um para o outro com surpresa. Ninguém esperava visitas. Os passos rápidos na escada indicavam urgência. Em poucos segundos Zezé apareceu na porta da lavanderia com expressão preocupada. O cantor tinha voltado mais cedo da viagem. Algo tinha dado errado na reunião de São Paulo. Ele entrou no cômodo e imediatamente percebeu o clima pesado. Seus olhos foram de Graciele com a bebê no colo para Igor parado ao lado da bancada. O papel amassado estava visível sobre o granito. Zezé perguntou o que estava acontecendo. A voz dele carregava cansaço e apreensão. Igor foi direto ao ponto. Ele disse que tinha voltado para buscar documentos e acabou encontrando informações preocupantes. O filho apontou para o papel e para a pasta de couro aberta. Graciele tentou explicar sua versão, mas a voz falhou. A emoção acumulada das últimas horas transbordava.
Clara chorava baixinho, sentindo a tensão da mãe. A acusação era séria e poderia manchar sua reputação de forma irreparável. Igor perguntou se Graciele sabia daquela movimentação financeira. Ela balançou a cabeça negativamente. Aquele papel tinha mais de 5 anos e ela não fazia ideia de seu conteúdo. Igor disse que aqueles valores nunca apareceram nas declarações oficiais da família. Eram recursos guardados de forma reservada. Graciele começou a entender a gravidade da situação. Igor estava insinuando que ela tinha conhecimento de contas secretas. A acusação era séria e poderia manchar sua reputação de forma irreparável. Ela tentou argumentar que nunca vira aquele papel antes, mas Igor parecia decidido a não acreditar. O filho de Zezé disse que tinha conversado com o contador antigo da família. O profissional havia mencionado instruções estranhas recebidas recentemente. Mudanças em aplicações financeiras que fugiam do padrão histórico. Igor estava construindo uma narrativa onde Graciele era manipuladora por trás de tudo. Graciele aproveitou o momento para dizer que tudo aquilo era um mal-entendido. Ela estava disposta a sentar com Zezé e os filhos dele para esclarecer qualquer dúvida. A transparência sempre foi sua bandeira. Igor disse que transparência era exatamente o que faltava naquele casamento. Os dias seguintes foram de extrema tensão na mansão. Graciele mal conseguia dormir pensando na reunião familiar que se aproximava. Ela revisava documentos e organizava comprovantes. Cada extrato bancário era verificado 3 vezes. A necessidade de provar sua honestidade consumia suas energias. Zezé tentava manter a rotina normal, mas todos percebiam sua preocupação. Ele passava horas no escritório ao telefone com advogados e contadores. A situação tinha escalado para algo muito maior do que uma simples desconfiança. O patrimônio de toda uma vida estava sendo questionado. Vanessa ligou para o pai pedindo explicações sobre a reunião marcada. A filha mais velha estava confusa com a urgência. Zezé disse que era hora de colocar todos os pontos nos is. A família não podia continuar dividida por mal-entendidos. Vanessa concordou, mas sua voz deixava claro que tinha suas reservas. Camila também entrou em contato, demonstrando preocupação. A filha do meio sempre tentava manter a paz entre todos. Ela sugeria que talvez fosse melhor resolver as coisas de forma mais privada. Zezé foi firme dizendo que a transparência era a única saída. Os boatos precisavam ser confrontados com fatos. O nome de Zilu no meio da conversa foi como um soco no estômago de Graciele. A Graciele tentou manter a compostura e explicar que todas as decisões financeiras eram tomadas em conjunto com Zezé. Ela não tinha nada a esconder. Igor balançou a cabeça com descrença. Ele disse que havia conversado recentemente com a mãe. Zilu tinha feito comentários sobre estranhas coincidências envolvendo datas e valores. O nome de Zilu no meio da conversa foi como um soco no estômago de Graciele. A ex-esposa de Zezé ainda exercia influência poderosa sobre os filhos. Mesmo depois de 10 anos separados, Zilu continuava sendo uma presença constante nas discussões familiares. Igor continuou dizendo que tinha acesso a informações privilegiadas. Ele mencionou conversas em grupos de família no aplicativo de mensagens. Graciele sabia que não participava desses grupos. Aquilo sempre foi uma ferida aberta. O filho caçula de Zezé começou a detalhar situações específicas. Ele falou sobre a compra de um apartamento novo em nome de Graciele. Mencionou investimentos em clínicas de estética que coincidiam com o ramo dela. Cada informação era apresentada como peça de um quebra-cabeça que formava uma imagem desfavorável. Ele disse que tinha prints de conversas reveladoras. Graciele sentiu o estômago revirar. A tecnologia se tornará arma poderosa nas disputas familiares modernas. Igor mostrou a tela do aparelho. Eram mensagens trocadas entre Vanessa e Camila. As irmãs conversavam sobre preocupações com o testamento do pai. Uma delas mencionava que Graciele estava convencendo Zezé a fazer alterações. Graciele leu rapidamente as frases e sentiu indignação crescer no peito. Ela disse que aquilo era mentira e distorção dos fatos. Zezé tinha decidido sozinho atualizar o testamento após o nascimento de Clara. Era natural que um pai quisesse incluir a filha mais nova nas disposições. Igor balançou a cabeça e disse que as mudanças iam além da bebê. Havia cláusulas novas que beneficiavam diretamente Graciele. A discussão sobre herança deixava Graciele desconfortável. Ela nunca tinha se casado pensando em dinheiro. O amor por Zezé era genuíno e havia sido testado por anos de relacionamento público.
As críticas e ataques nas redes sociais provavam que ela pagava um preço alto por estar ao lado dele. O coração de Graciele acelerou. O barulho do portão automático abrindo cortou o silêncio. Graciele franziu a testa e caminhou até a janela. Um carro conhecido estava entrando na garagem. Era o veículo de Igor. O filho caçula de Zezé não aparecia na casa desde que fora demitido da função de gerente financeiro da família. Aquilo tinha acontecido 8 meses atrás. O coração de Graciele acelerou. Ela não esperava aquela visita. Zezé não havia mencionado que o filho viria buscar algo. A tensão entre eles nunca tinha sido resolvida de verdade. Igor sempre deixava claro que culpava a madrasta pelas mudanças na dinâmica familiar. As festas de fim de ano tinham virado campos de batalha silenciosos. Graciele voltou para a lavanderia e continuou dobrando as roupas. Ela tentava manter a calma e a postura de dona da casa. Seus dedos trabalhavam de forma automática enquanto sua mente acelerava. A presença de Igor sempre trazia desconforto. Ele tinha os mesmos olhos penetrantes do pai e sabia usar esse olhar para intimidar. Os passos firmes ecoaram pela escadaria de mármore. Igor subia com a segurança de quem conhecia cada centímetro daquela casa. Ele havia crescido ali. Aqueles corredores guardavam suas memórias de infância. Graciele teve uma crise de ansiedade na véspera da reunião. Ela tremia e sentia o coração disparado. Zezé a encontrou no quarto em estado de pânico. Ele a abraçou e disse que tudo ficaria bem. As palavras dele traziam conforto, mas não apagavam o medo. A rejeição da família dele sempre foi o maior temor de Graciele. O dia da reunião chegou com o céu nublado. A casa estava silenciosa e pesada. Vanessa e Camila chegaram juntas com expressões sérias. Igor veio acompanhado de um advogado particular. Luciano chegou por último, tentando trazer leveza com sua presença calorosa. Mas até ele parecia tenso. Todos se reuniram na sala de estar principal. Graciele segurava Clara no colo como se a bebê fosse um escudo protetor. Zezé começou a reunião agradecendo a presença de todos. Ele disse que aquele momento era necessário para restaurar a confiança. A família Camargo sempre superou desafios juntos. O cantor explicou detalhadamente cada decisão financeira dos últimos anos. Mostrou documentos que comprovavam que Graciele nunca agiu sozinha. Cada investimento tinha sido discutido e aprovado por ele. As mudanças no testamento eram naturais após o nascimento de Clara. A herança dos outros filhos não havia sido reduzida. Igor sempre foi o mais pragmático dos três. Graciele finalmente conseguiu falar. Ela disse que nunca escondera nada e estava disposta a mostrar cada documento. Todas as procurações e acessos tinham sido dados pelo próprio Zezé. Ela jamais tomaria decisões sozinha sobre o patrimônio dele. A voz dela tremia, mas carregava sinceridade. Zezé colocou o papel de volta sobre a bancada. Ele explicou que aquelas anotações eram muito antigas. Referiam-se a um período complicado durante a separação de Zilu. Havia questões jurídicas e financeiras complexas que precisavam ser resolvidas com descrição. O papel não tinha relação com Graciele. Igor pareceu desarmado por um momento. Mas logo retrucou dizendo que aquilo não explicava as mudanças recentes. Zezé suspirou e disse que era hora de ter uma conversa franca com todos os filhos. Ele não podia mais evitar o confronto. A família precisava se sentar e resolver as mágoas acumuladas. O cantor olhou para Graciele e Clara. Depois olhou para Igor. Ele estava dividido entre dois mundos. De um lado, a nova família que construíra com tanto esforço. Do outro, os filhos que carregavam décadas de história e memórias. A escolha parecia impossível. Zezé se aproximou e pegou o papel amassado. Seus olhos percorreram as anotações antigas com expressão indecifrável. O cantor ficou em silêncio por longos segundos. Ele parecia processar informações e memórias. Igor aproveitou para detalhar suas descobertas. Falou sobre as conversas com Vanessa, as preocupações de Camila e os comentários de Zilu. Cada palavra era escolhida para plantar dúvida no coração do pai. Zezé fechou os olhos e respirou fundo. A situação estava fugindo do controle. Ele havia construído um império artístico durante décadas, mas agora via sua família se desintegrando. As escolhas que fizera nos últimos anos cobravam seu preço. O amor por Graciele o afastara dos filhos de certa forma. Igor continuou dizendo que só queria proteger o legado familiar.
Ele não tinha intenção de atacar ninguém, mas precisava de respostas claras. As mudanças financeiras recentes mereciam explicações. Zezé abriu os olhos e olhou para o filho com uma mistura de orgulho e tristeza. Ele disse que aquilo comprovava suas suspeitas. Igor guardou o celular e voltou a mexer na caixa de papelão. Ele retirou uma camisa social branca amarrotada. Era uma peça antiga que Zezé usava em shows anos atrás. O tecido tinha manchas amareladas pelo tempo. Igor começou a revirar os bolsos da camisa de forma metódica. Graciele observava sem entender o propósito daquilo. Igor parecia procurar algo específico. De repente ele puxou um papel amassado que estava escondido no bolso interno. O rosto dele mudou de expressão ao ler o conteúdo. Igor alisou o papel sobre a bancada. Era uma anotação antiga feita à mão com a letra de Zezé. Havia números e datas rabiscados de forma desorganizada. Graciele tentou se aproximar para ver, mas Igor cobriu parte do papel com a mão. Ele disse que aquilo comprovava suas suspeitas. O papel continha anotações sobre valores de shows e cachês recebidos. Havia também números de contas bancárias que Graciele não reconhecia. Igor apontou para uma data específica. Era exatamente uma semana antes do casamento dele com Graciele. Os números ao lado eram expressivos.